Fala pessoal, hoje é dia de falarmos sobre o mercado logístico no início de 2021, à luz dos dados do fechamento do quarto trimestre de 2020. E eu já posso te antecipar que vem notícia boa por aí. Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Buildings no YouTube. E se é o seu primeiro contato com os nossos conteúdos, se você acabou de chegar aqui no canal da Buildings, seja muito bem-vindo. Fique livre para se inscrever no canal, deixar o seu like também se esse vídeo e tiver conteúdos que for do seu interesse. E deixa também seus comentários, porque como eu já falei em outras ocasiões, eu tenho lido todos os comentários, tenho feito questão de responder todos eles, então já agradeço também ao pessoal que comentou no vídeo que a gente fez sobre o mercado de escritórios. E como você leu aqui no título, hoje é dia de falarmos sobre o mercado logístico, que apesar de toda a crise vivida no ano passado, parece que o mercado logístico não sentiu as dificuldades, muito pelo contrário, aproveitou desse momento para expandir e muito a sua operação em diversos segmentos do país. Na verdade, ele expandiu em diversas regiões e principalmente no segmento de e-commerce. Mas vamos falar de alguns números gerais aqui que vieram desse fechamento do quarto trimestre. Então, trazendo alguns números macros sobre a quantidade de condomínios logísticos do país, do Brasil, a gente hoje tem no mercado um total de 598 condomínios entregues, que totalizam um estoque de 24 milhões de metros quadrados prontos. Nós tivemos então um acréscimo de 2 condomínios comparados com o terceiro trimestre de 2020, o total era de 596, e nós subimos agora para 598, e esses 2 condomínios somados a outras áreas entregues em outros condomínios também somam um total de novo estoque de 246.100 metros quadrados aproximadamente. Deixa eu explicar um pouquinho melhor esse número, porque ele é diferente da realidade de escritórios, e aí eu faço questão de deixar isso bem claro, esse volume de novo estoque apenas em 2 condomínios. Quando a gente pensa num edifício comercial, você tem basicamente nele 3 status. Ou um condomínio, ou uma torre de escritórios, ele está em projeto, ou seja, ainda é um terreno, ou ele inicia a sua construção, ou ele está então nessa fase de construção, ou ele está pronto. Você não vê um edifício de escritórios que, por exemplo, um proprietário constrói até o 4º andar, coloca para alugar ou para vender, depois constrói até o 5º, tenta alugar mais e depois constrói até o 10º. Não, uma torre de escritórios você precisa construir inteira. E é diferente da realidade de um condomínio logístico. Um condomínio logístico você consegue construir o condomínio e dentro desse espaço ir construindo gradativamente diversas naves, diversos galpões. Então, quando a gente pega esse novo estoque, que no quarto trimestre foi de 246 mil metros, a gente está falando de 2 condomínios novos, né, que foram 100% entregues agora, mais diversas áreas em outros condomínios que já eram entregues, que já foram entregues nos outros anos e agora estão acrescentando novos espaços, tá? Esses 2 condomínios novos são o Icon Realty Cajamar, aqui no estado de São Paulo, e o KSM Log Extrema. Então foram esses 2 condomínios que passaram agora do status de construção para condomínios prontos. Os 2 ficaram prontos em novembro de 2020. A atividade construtiva no Brasil permanece ainda alta, com um volume total de 2,7 milhões de metros quadrados em construção, ou seja, algo próximo a 10% de tudo que existe, você ainda tem como volume de construções, ou seja, é um mercado que está crescendo bastante e deve continuar assim para os próximos trimestres e anos. E aí um grande número aqui importante é o número de absorção líquida, que a gente já explicou o conceito em outros vídeos, até sobre o fechamento do mercado de escritórios. Se você ainda não conhece o conceito de absorção líquida, dá uma pausa nesse vídeo, vai para esse vídeo aqui que a gente vai subir no card, que a gente fala sobre esses conceitos, o que é taxa de vacância, o que é atividade construtiva, o que é absorção líquida, para você entender melhor. Então, voltando, o número de absorção líquida que nós registramos no quarto trimestre de 2020 para condomínios no Brasil é de 793 mil metros quadrados,
Ou seja, o mercado cresceu quase 800 mil metros em espaços ocupados quando comparados com o trimestre anterior. Então é um volume muito grande que nós não tínhamos na nossa série histórica, um volume tão grande assim desde que a gente monitora todos os condomínios do Brasil em 2012. Tá? Então é um recorde de absorção líquida para o mercado de condomínios logísticos no Brasil. E a taxa de vacância, por conta disso, vem caindo exponencialmente. Então a taxa de vacância que lá no primeiro TRI de 2019 estava em 20,9%, 21%, caiu para 19%, caiu para 18%, 17%, entrou no primeiro TRI de 20 com 17,4% e agora nesse fechamento do quarto TRI de 2020 a gente tem uma taxa de vacância de 13,5% para o mercado de condomínios logísticos do Brasil. Então de fato é uma queda muito grande, tá? Dito isso sobre o mercado de condomínios no Brasil como um todo, eu queria dar aqui dois zooms, um no estado de São Paulo e outro no estado do Rio de Janeiro, que são os dois maiores mercados, e vocês vão ver que o estado de São Paulo ele representa um pouco mais da metade de todos os condomínios do Brasil. Então o volume de condomínios hoje no estado de São Paulo é de 322 condomínios, que foram adicionados que é o de Cajamar, o Icon Rio de Cajamar, como a gente citou agora há pouco, então foi de 321 para 322 condomínios. Dos 24 milhões de metros quadrados que existem no Brasil, 13,6 milhões de metros quadrados estão aqui no estado de São Paulo. Dos 240 mil metros quadrados aproximadamente de novo estoque no Brasil, metade deles, 121 mil, foram entregues aqui no estado de São Paulo. A atividade construtiva aqui também representa boa parte do que existe no Brasil, então dos 2,7 milhões de metros quadrados em construção no Brasil, 1,8 milhão estão aqui no estado de São Paulo, então é um volume grande, bem considerável. E vamos falar da absorção líquida. A absorção líquida para o estado de São Paulo, também seguindo essa sequência, ela é recorde, ela ficou muito próxima de uma absorção que nós tivemos em 2013, uma líquida de 546, a líquida agora nesse trimestre foi de 547, ou seja, ela também é recorde histórico dessa nossa série, ou seja, o mercado nunca tomou tantos espaços como tomou apenas nesse quarto trimestre, o que é algo bem interessante considerando toda a crise de saúde e reflexos econômicos que nós temos, não só no país, como no mundo. E a taxa de vacância aqui para o Brasil como um todo estava em 13,5%, a gente tem no estado de São Paulo 13,4%, tá? Então é uma taxa de vacância também em queda, que estava na casa de 20,6% no segundo TRI de 2019, no primeiro TRI de 19 a gente estava quase com 22%, ou seja, ela caiu do primeiro TRI de 19 para o quarto TRI de 20, nesse período de 8 trimestres, ela caiu aqui de 22 para 13, ou seja, quase 9 pontos percentuais, o que mostra a evolução desse mercado e como as empresas têm demandado cada vez mais espaços. Importante citar também que desses dois condomínios que foram entregues no Brasil, em Extrema e em Cajamar, o de Cajamar já está 100% locado, então ele já estava pré-locado, e o de Extrema ele tem apenas um dos módulos disponíveis, o resto inteiro também já foi 100% pré-locado, então também mostra uma tendência para esse mercado que as empresas já acabam tomando espaço antes mesmo do condomínio ficar pronto. Muitos proprietários, em alguns momentos, ficam com o projeto na gaveta, pronto para construção, e iniciam essa construção uma vez que existe uma empresa interessada já com o contrato firmado, já que a construção de um condomínio logístico ela é bem mais rápida se a gente comparar com uma torre de escritórios. Dito isso, vamos dar uma olhada também no mercado do Rio de Janeiro, que é o segundo maior estado, então para vocês entenderem a diferença, quando a gente sai de São Paulo de 332 condomínios, a gente vai para o Rio de Janeiro, que é um estado com 48 condomínios apenas. Então, no Rio de Janeiro, nós não tivemos nenhuma entrega nesse quarto trimestre de 2020, então a gente segue com a mesma quantidade de condomínios. Porém, nós temos lá também um volume de 206 mil metros quadrados que seguem em construção, também mais ou menos algo um pouquinho menos de 10% aí de todo o universo que já existe, você também tem ele como um adicional em construção.
E a absorção líquida aí não foi recorde, nós já tivemos outros trimestres com a absorção líquida mais positiva. A exemplo do primeiro trimestre de 2020, a gente teve uma absorção líquida positiva de 163 mil metros no estado do Rio, e a líquida agora do quarto tri de 2020 foi de 57 mil metros quadrados positivos. Também a taxa de vacância vem num processo de queda, mas ela está maior. Então a taxa de vacância no quarto trimestre de 2020, ela está em 17,3%, mas quando eu olho para o meio de 2019, que a gente teve um pico, aqui no terceiro tri de 19, ela estava em 29%. Então ela caiu de 29% para 17% em algo como um ano e meio. Então também mostra uma evolução muito grande do mercado logístico no estado do Rio de Janeiro. Então, bom, esses eram os dados que nós queríamos apresentar para vocês, falando de Brasil, São Paulo e Rio de Janeiro. Em linhas gerais, qual que é a nossa expectativa para o mercado logístico em 2021? De continuarem com um crescimento forte. As empresas de e-commerce com certeza são as principais tomadoras de espaço. Quando a gente fez algumas análises recentes que a gente tem disponível aqui nas lives do canal, a gente vê que Mercado Livre, Amazon, Magazine Luiza foram uma das principais tomadoras de espaço no ano de 2020. Que também o mercado de fundos de investimento imobiliário continua muito focado em aumentar a exposição para esse segmento logístico. Por quê? Porque existem muitas oportunidades de sale and leaseback, ou seja, empresas que são proprietárias de imóveis e são os ocupantes daqueles imóveis. O fundo imobiliário chega para comprar o imóvel e já deixa aquela empresa como inquilina. Essa é uma operação de sale and leaseback, e isso permite com que essa transação seja feita com cap rates altos, que aumentam os dividendos, que é tudo que no final das contas boa parte dos investidores de fundos imobiliários está procurando. Cap rates altos e dividendos atrativos. Então a estrutura de fundo imobiliário está muito aplicada em aumentar a exposição para o mercado logístico. Isso deve continuar como uma forte tendência em 2021. É um setor que, como a gente mostrou pelos dados, praticamente não sofreu com a crise, muito pelo contrário, continuou performando, acho que até de forma mais forte do que nos anos anteriores, diferente do seu parceiro de negócios aqui, os edifícios comerciais, as lajes corporativas, que esses sim estão sofrendo um pouco mais nesse momento de crise de saúde. Bom, então é isso. Se você quer deixar algum comentário a mais, quer deixar uma dúvida, deixa nos comentários aqui embaixo, a gente vai fazer questão de respondê-los. Se você ficou aqui até o final do vídeo, muito obrigado por nos acompanhar. Para nós é importante saber que esse conteúdo é relevante para vocês. Deixa seu like se você gostou, se você não gostou, deixa o dislike também. Se você está até aqui e ainda não é inscrito, se inscreva no canal. E eu queria dar mais 2 recados aqui para vocês. O primeiro, para fazer um convite para que você nos siga também no Instagram, no @buildings.company. Tem muita coisa saindo em primeira mão por lá, alguns stories que a gente grava com conteúdos mais rápidos, expressos, que não dá tempo de vir para o YouTube. Então segue a gente lá no Instagram. E meu segundo recado para vocês é te convidar a conhecer o Funds Data. Se você investe em fundos imobiliários e é um investidor pessoa física, você vai encontrar lá no site do Funds Explorer mais informações sobre o Funds Data, que é uma plataforma que te permite acessar dados sobre edifícios comerciais e também galpões logísticos que estão na estrutura de fundos imobiliários. Ou seja, você consegue ver dados técnicos daqueles imóveis, quem são os inquilinos, se existem outros proprietários, como que está a taxa de vacância naquele imóvel hoje, como que a taxa de vacância estava no trimestre passado, no ano passado, há 2 anos atrás. Então você tem diversas informações lá também comparativas, ou seja, olha, eu estou olhando aqui o fundo imobiliário que eu estou analisando, tem um imóvel em Campinas que ele está com uma taxa de vacância em 20% esse condomínio, como está a taxa de vacância na região, nos pares deles, ou seja, tem muita informação lá no Funds Data que vale a pena você conferir. E se você trabalha em alguma empresa que investe diretamente em ativos, ou seja, você é uma gestora e quer conhecer mais e monitorar o mercado imobiliário, também entre em contato conosco, que nós temos uma plataforma ainda mais completa, que é a CRTU, que tem todas essas informações que eu estou tirando daqui e muitas outras também de transações, de preços, etc. Vale a pena você saber. Então eu vou ficando por aqui e te vejo no próximo vídeo.